noite a todos. É com muita alegria e sob o amparo do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Ainda continuamos em contexto de pandemia devido ao Covid-19. Isso nos obriga a ficarmos atentos quanto aos cuidados necessários, tanto conosco mesmo e com as pessoas com quem nos relacionamos. Porém, deixamos a juízo de cada pessoa o uso de máscaras ou não dentro das dependências do núcleo. Para iniciar o nosso trabalho de hoje, nós convidamos a nossa companheira Daniela para fazer uma prece para harmonizar o ambiente. Boa noite. Nesse momento, eu gostaria de pedir a todos que aqui estão para elevar os seus corações e as suas mentes até Jesus e se conectar a essa energia e essa espiritualidade que aqui está, que sempre está e que depende de cada um de nós promover essa conexão íntima, esse movimento do coração, esse esforço da mente, do espírito, no dia a dia, nas suas ações, no olhar que damos e temos e retribuímos uns com os outros. Que possamos aprender a nos conectar com esse alto. Entender que a energia espiritual do bem, a energia espiritual da luz, ela vem ainda do alto. Que ainda necessitamos de receber do alto essa energia para despertar a chama íntima que existe em cada um de nós. Muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui. Muito obrigada aos amigos espirituais de cada um que num esforço nos traz aqui para que possamos crescer e desenvolver juntos. Que assim seja. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao 31º capítulo, cujo título é De Ânimo Forte. Trata-se da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nós lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há um catálogo de diversas palestras. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas palestras e deixe o seu comentário. E hoje, a gente vai trocar aqui um pouco de informações a respeito do nosso texto de hoje. Tá? É assim, um pouco assustador quando a gente é chamado para fazer um trabalho, um estudo, mas o mais gratificante que a gente sente nisso tudo é o quanto a gente busca, o quanto a gente pesquisa e o quanto a gente aprende. Não estou aqui, para trazer nenhuma novidade, porque o texto é rico de informações. Mas nós estamos aqui para refletirmos juntos nessa maravilha que Emmanuel nos trouxe. Por quê? Ele tirou lá do contexto do Evangelho um versículo, Então, o Evangelho tem de quando? Há 2000 anos. E ele traz para nós hoje. Pega esse versículo e traz para nós hoje. Qual o sentido que tem isso para nós hoje? Todo sentido. Se era importante naquela época, a gente pode pensar, tem gente que acha que o Evangelho é ultrapassado, Tem gente que pensa isso, mas não é. É porque não aprendeu ainda. Não encontrou esse tesouro que a gente encontrou na doutrina espírita, nesses livros de Emmanuel, que nos auxiliam muito nesse entendimento, nesse recado e nessa luz maravilhosa que nos foi acesa pelo nosso amado Mestre Jesus. Porque é de uma grandeza a missão de Jesus aqui na Terra, que a gente ainda vai viver muito para entender a grandeza do que ele nos trouxe. Mas nós que aqui estamos buscando,
com a graça de Deus, com as bênçãos desses mentores que vêm nos trazer, nós temos o material para estudar. Nós temos auxílio para entender. Porque eu vou falar, todo mundo que me conhece aqui há muito tempo, tem muitos anos que eu estou aqui, eu já tinha cabeça branca, mas hoje eu já estou idosa, né? E a característica do idoso é ser repetitivo. Mas eu vou repetir. Eu não entendi o Evangelho. Né? Para mim, era grego. Eu podia ler as palavras você entende, mas o sentido eu não entendia. A doutrina espírita que me trouxe a dádiva. E muito mais, né? Kardec, na seriedade dele, na pesquisa, ele nos trouxe os tópicos mais importantes. Porque pessoas dizem para mim assim, não, mas o Evangelho de vocês não é a Bíblia, não é? Eu falei, lê primeiro para depois falar. Porque Kardec nos trouxe aqueles tópicos, e porque eles acham que é pequeno, né, em vista da Bíblia, que é enorme, eles acham que não contém as mesmas coisas, contém muito mais. Porque contém entendimento. Não é? E tem também, e através da psicografia de Chico, Emmanuel nos trouxe também esses versículos com uma explanação maravilhosa. Não é? Então, essa de hoje, né, de ânimo forte. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Gente, dentro da doutrina, né, por pouco que a gente já tem estudado, o que nos maravilha, o que me fez acreditar na justiça, na bondade divina, é o quê? É que todos nós temos o mesmo ponto de partida. Todos nós somos filhos de Deus, né? Nós temos, gente, DNA divino. Já pensou que coisa chique? Todos nós temos DNA divino. E fomos criados simples e ignorantes. Todos, independente da maior personalidade, daquele mais inteligente, daquele mais bonito, daquele, seja de outro país, do país mais desenvolvido, do menos desenvolvido. Todos nós tivemos o mesmo início. Saímos do Pai simples e ignorantes, mas com DNA divino. Com possibilidades divinas. Nós somos seres divinos. Gente, tem pessoas que olham para a gente assim, como você eu já falo assim, coitado, está caducando. Mas que eu falo, pode ser o ser mais objeto, mais vil, seja o criminoso, seja o ladrão, mas ele é filho de Deus. Ele tem uma força e uma energia que ele não soube canalizar ainda. E isso não veio de Deus para ele. Isso não foi Deus que deu para ele. Porque desenvolver o que nós somos hoje, todos nós que chegamos aqui, nós construímos essa nossa vida, essa nossa existência, essa nossa personalidade. Eu falo muito com meus filhos, fulano inteligente, fulano nisso. Eu falei, ele se fez assim. Não é porque ele é um privilegiado. Nós todos podemos chegar lá. Então, nós temos Deus nos deu esta responsabilidade, e isso eu acho um ato divino. Todos os atos são divinos, mas você pensa bem, somos nós que nos construímos. Porque se Deus nos criasse perfeitos, Ele continuaria sendo perfeitos, e nós perfeitos, mas sem saber o que a gente fez para chegar até aqui. A gente não adquiriria sabedoria, porque através das nossas experiências é que nós vamos construindo tudo que nós somos hoje. Então, o que significa que Deus nos deu? Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Então, para que nós somos criados, gente? Nós somos criados para o bem. Estamos aqui, todos nós estamos aqui para vencer, para sairmos vitoriosos, para lutarmos. Mas com quem? Né? Com quem? Comigo mesmo. Eu estou construindo a minha individualidade. O que eu sou, o que eu cheguei, né, o que eu trouxe aqui,
eu trouxe das minhas atitudes. Tanto, lógico, todos nós temos falhas, mas nós temos muitos acertos. Hoje, o maior acerto que nós temos é esse de estarmos aqui, buscando o Evangelho, buscando conhecimento, buscando recursos para a gente entender e para a gente crescer. Então, o que Deus nos deu foram esses recursos. Ele não nos deu o espírito de temor. Ah, coitadinho daquele ali, mas ele não tem possibilidade? Tem. Se às vezes hoje a gente se depara com irmãos nossos que trazem deficiências, que trazem dificuldades, é o necessário para ele nesse momento. É o melhor para ele nesse momento. É difícil às vezes a gente falar isso, e a gente tem que ser delicado para falar, sabe? Mas dentro da justiça divina é o melhor. Deus não nos daria aquilo que fosse para a gente fracassar, aquilo que fosse para nos enfraquecer. Ele nos dá ânimo, coragem, caminha. Nós saímos das mãos de Deus para isso. Para nós, gente, é importante isso, porque Jesus esteve entre nós com todo o seu amor, com toda a sua luz, com toda a sua bondade, com todo o seu poder, mas não é porque apregou, né, outras pessoas, que ele era o Filho único de Deus, o Filho perfeito. Não, ele também percorreu toda a sua estrada evolutiva. Para ser mestre, antes de ser mestre, nós somos aprendizes. Jesus também passou pela sua fase de aprendizado. Conquistou a sua luz, conquistou o seu poder, merecia. Mas ele não conquistou para ficar longe, para ficar lá num patamar distante, não. Ele não, vou lá alavancar os meus irmãos que ainda não conhecem, que ainda não acreditam. Esse é um ato muito amoroso, muito misericordioso. Porque Deus não nos criou e simplesmente nos jogou para lá e falou, agora você fica por sua conta. Não. Ele nos promove recursos. E ao longo da nossa existência, nós vamos nos deparando com esses recursos. Não é isso que está dizendo ali? Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Olha, não faltam? E quais os recursos? Porque às vezes a gente não tem desses recursos. A gente acha que os recursos divinos, muitas pessoas acham, né? Eu até também já achei uma época na minha vida, né? Que os recursos divinos seria que ele nos promovesse beleza, que ele nos promovesse alegrias, que ele nos promovesse dinheiro, que ele nos promovesse uma série de facilidades. Mas será que se a gente vê, a gente testemunha isso, que nem não é porque as pessoas possuem esses recursos que eles são bons, que eles são melhores, que eles são espiritualizados e que eles são melhores, não. Isso não faz ninguém melhor. Recursos materiais não faz com que a pessoa melhore. Se ela não utilizar os recursos materiais com os recursos espirituais. Aí nos aparecem os recursos. Que recursos são esses? Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. Não é isso com que nós nos encontramos sempre, gente? Em todos os setores da nossa vida, na família, no trabalho, na vizinhança, né? Na nossa rua, no vizinho. Você sai para fazer uma compra, às vezes você é bem atendido, às vezes você não é, chega em casa nervoso, mas às vezes também nós nos esquecemos de que as outras pessoas têm dificuldades, às vezes até maiores do que a gente. A gente coloca a nossa dificuldade acima de tudo. Então ninguém poderia me ofender,
Mas é através disso aí que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo a compreender o próximo. A ignorância pede instrutores. A dor reclama enfermeiros. O desespero suplica orientadores. Olha aí as ferramentas. Olha aí as ferramentas para a gente desenvolver. Nossas ferramentas de trabalho para desenvolver as nossas potencialidades são essas. Se tivéssemos só facilidade, não é tão fácil você conviver com uma pessoa que te faz bem. Então você está sempre... É bem difícil isso, né? Porque às vezes um dia você está bem, mas de repente tem uma rusguinha, tem uma coisa assim. Mas é mais fácil você superar aquilo. Mas se você conviver com uma pessoa que constantemente é mal-humorada, constantemente te trata com ignorância, o que você vai fazer com aquilo? Revidar? Porque quando eu falo assim, fulano é ignorante, eu sempre penso isso, sabe? Toda vez que eu falo, não é dizer que eu já alcancei isso não, gente. Tudo que eu estou falando aqui foi o que eu aprendi aqui, mas entre aprender, entre saber e entre a gente estar praticando, vai uma diferença bem grande, porque aí requer o nosso sacrifício. Mas quando eu falo que uma pessoa é ignorante, por que vocês acham que eu falo que ela é ignorante? Porque eu acho que eu não sou. Eu estou detectando a ignorância nela. E muitas vezes ela está me olhando e pensando a mesma coisa de mim. Não é? Porque a gente acha que a gente não é. A gente olha o outro e fala isso, aquilo outro. Mas a gente esquece que o outro também, com que olhos que os outros estão me olhando? Eu lembro de uma situação assim, bem interessante, né? Que tem muitos anos, e você vê, já tem muitos anos isso. Resolveu-se fazer uma festa de reunião familiar, reunião da família Fernandes, a qual eu pertenço, né? Mas a reunião, assim, dos como é que a gente fala? Os antigos, né? Os tios, os avós, reuniu todo mundo. Aí nós fomos nessa reunião, tinha anos que a gente não se via. E quando nós chegamos, foi na casa de uma prima, e ela falou assim, não, eu resolvi fazer essa reunião, porque assim, a gente só se encontra em velório. E era uma pessoa, ainda hoje, uma pessoa muito prazerosa, risonha, aquela coisa que contagia, né? Ela falou assim, eu ficava com vergonha, porque eu chegava no velório, quando eu via as pessoas, nossa, tá parecendo que eu estava numa festa, em vez de um velório. Não, a gente não pode ficar se encontrando só em velório, nós vamos encontrar para a gente festejar. Aí, encontramos para festejar. Estávamos eu e minha irmã, sabe? Não, a gente nem reconhecia. Ele é fulano. Meu Deus, como que ele está velho. Minha Nossa Senhora. Nossa Senhora, aquela ali, aquela fulana. Jesus, como ele engordou. Como se eu pudesse falar, né? Como se eu pudesse falar alguma coisa, né? Jesus, como ela que engordou. Nossa, mas aquilo... E fomos falando. Aí depois minha irmã virou para mim e falou assim, olha, você já parou para imaginar o que eles estão falando quando eles olham para a gente? Não é? Então, a gente é muito bom para olhar os outros e julgar, não é? Então, quando a gente se defronta com a ignorância, com alguma coisa, é para a gente devolver o quê? A outra face. Não é? Não é aí que fala da gente, quando a gente for esbofeteado numa face, oferecer também a outra? Não é isso que a gente é aconselhado a fazer? E quando a gente encontra dor? Né? E quando a gente encontra dor? O que nós podemos fazer para aliviar aquela dor? Podemos? E sempre, o que nós precisamos de entender é o seguinte, eu busco muito focalizar isso. Chegou até mim, o que eu posso fazer? Se chegou aqui é porque deve ter algum recurso que eu possa utilizar para ajudar. Deve ter alguma coisa que eu possa fazer para essa pessoa. E na realidade, quando eu faço alguma coisa para o outro, para quem que eu faço, gente? É dando que se recebe. Eu faço para mim mesmo. Só que o que a gente vê ali?
Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos na maioria das vezes, quer dizer, com raras exceções, observamos na maioria das vezes a fuga, o pretexto, o retraimento. Não, aquele fulano ali é insuportável, eu quero evitar. Eu passo do outro lado da rua, não quero nem cumprimentar. Gente, eu vivencio isso muito, porque a minha família é belicosa. É belicosa mesmo. Nunca vi gostar tanto de uma contenda, sabe? Então a gente fica lá, contemporizando as coisas assim, sabe? Aí eu falo com eles assim, ó, aproveita, né? Enquanto estás a caminho com ele. Porque depois ele vem vestido de outra roupa, né? E você vai ter que aguentar muito mais. Não é necessário, gente, com isso, que a gente se obrigue a viver com as pessoas. Porque realmente há circunstâncias que realmente não é possível. Mas a gente pode enviar, que às vezes as palavras não são possíveis no momento, mas a energia, a brandura, abençoar aquela pessoa é muito importante. Abençoar para que ela acalme, abençoar para que ela não seja tão ignorante. Eu ouvi um estudo que eu gostei muito e vamos ver se eu posso, se vou me fazer entender. Eu entendi dessa forma. As pessoas que chegam, né? Eu já tenho muitos que me pedem bênção. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Eu preciso pedir para Deus abençoar? Não. Eu é que preciso abençoar. Porque todos nós estamos mergulhados no oceano de bênçãos divinas, ininterruptas. E seja eu uma pessoa boa, compreensiva, batalhadora, seja aquele que está lá planejando coisas erradas e tudo, ele está mergulhado no mar de bênçãos, só que ele não está com as portas abertas. Nós somos abençoados na medida que nós abrimos as portas para receber essas bênçãos. Nós nunca estamos deserdados das bênçãos divinas, nunca, jamais. Onde quer que estejamos. E para que nós temos essas bênçãos? Para repartir com os outros, para aprender a abençoar, porque senão como que nós vamos chegar no patamar de Jesus? Jesus era bênção pura, pura. Jesus era doação. Prova disso? A mulher que tocou as vestes de Jesus. E ele sentiu. Ela foi beneficiada, mas ele sentiu. Quem me tocou? De mim saiu virtude. Já pararam para pensar nisso? Eu fico pensando nisso. Gente, que maravilha. Ele era bênção. Ele era energia de amor que sentia. Ele estava se doando. E aquela pessoa que chegou com aquela necessidade maior que tocou, ele sentiu que ela foi atendida. É doação. Não precisava, estou falando que não precisava que ele abençoasse, ele não se virou para atender, ele nem viu quem é que era, não foi? É o que está dito lá, que ele disse, Ele disse, alguém me tocou, né? Alguém me tocou. Ela não precisou de pedir. Por isso, prova que nós é que buscamos, nós é que pegamos. E essas bênçãos são infinitas. E elas continuam sendo infinitas. Cabe a cada um de nós absorver. Absorver para trabalhar com essas bênçãos. Abençoar o meu trabalho. Eu ia trazer, não foi possível, porque não se conseguiu colocar ali. Um trechinho de uma palestra do Haroldo Dutra. Ele disse assim, que comer, dormir, acordar, né, alimentar, os nossos irmãos animais, os primatas, todos eles fazem isso. Todos. Qual é a diferença nossa? Essas necessidades básicas, materiais, nós já trazemos. Todos nós temos, nós observamos o animal, tanto que nós tratamos o animal, sabe assim, está na hora do almoço, eu vou dar o almoço para ele.
Mas ele, quando ele está lá no ambiente dele, no habitat dele, ele sabe, ele vai procurar a sua alimentação, ele vai se abrigar da chuva, né? Do frio, ele vai procurar um cantinho. Não. Tudo isso o animal também faz. Então, o que nós fazemos de diferente? Eu achei muito interessante ele dizer o seguinte: que tal começar, na hora que nós abrirmos os nossos olhos pela manhã, agradecer pela vida. Gente, o Divaldo, né? Até tem aí, eu acho que eu trouxe algumas cópias do poema da gratidão que Divaldo faz. Ele é maravilhoso. Ele fala de todos os dons, a gente agradecendo e tudo. Então ele falou: gente, que tal quando a gente for tomar café, a gente fazer daquele momento, não simplesmente um momento de alimentar para sair, não. Fazer daquele momento um momento de convivência familiar, um momento de agradecer pelo alimento na mesa, um momento de agradecer que você está indo para o trabalho. O que significa isso? Abençoar. A gente tem que abençoar a vida para que a vida nos abençoe. É isso que começa a fazer de nós instrumentos divinos. Porque nós somos instrumentos divinos. Nós somos. O que Deus espera de nós, gente, é isso. Não espera coisas grandiosas, não. Age no seu meio. Levanta com o seu... A gente faz isso mesmo, é muito comum. Você levanta na família, então, às vezes você nem cumprimenta. Você sabe, gente, senta, conversa. O que você quer? Né? Às vezes não é possível naquele momento, mas ache um momento. As famílias estão só morando juntas, não são famílias. São pessoas que moram juntas. Porque quando estão juntas, estão no celular. Isso a gente tem observado demais. Né? E a gente tem como melhorar isso? Tem, só depende de nós, só depende da nossa vontade. Só depende de nós entendermos a importância de estarmos com o outro. E isso, né, nós temos que agradecer, que nós volvemos um pouco para esse convívio. Por quê? Porque a pandemia nos obrigou a nos recolhermos, né? A convivermos uns com os outros. Teve pais que falaram assim: puxa, eu nem conhecia meu filho direito, não sabia que fazer isso, aquilo outro, porque a gente já não estava convivendo mais. Não é? E a gente não pode fugir dessas situações. Porque aqui fala, aqui há temor de responsabilidade. Ali, receios da crítica. Acolá, pavor de iniciativa em benefício de todos. Gente, a gente vê muitas pessoas correndo da convivência. Correndo de uma amizade. Não aguenta aquela falação, aquela lamúria. Por quê? Porque não tem misericórdia, porque não escuta o outro, porque às vezes o outro está precisando tanto de uma palavra, às vezes de um olhar amigo, né? Às vezes de um olhar amigo. Um abraço. Haroldo fala isso na palestra. Gente, uma mensagem no WhatsApp é um ato de carinho, é um ato de amor. Porque você sabe que a pessoa está precisando daquilo. Mas não, nós queremos viver o nosso mundinho aqui. Eu não quero nada que me perturbe. Nada. Se for para perturbar, e a gente acha que perturbar é o outro trazer. É o outro trazer um problema. O outro te fazer uma visita. Eu conheço pessoas que não gostam de visita. É muito interessante quando a gente sai na rua, e às vezes a pessoa está de cabeça para baixo, e você fala assim: bom dia! Faz a diferença. Levanta o olho assim: bom dia! Aí ela vem. Muito importante isso. Né? Eu tenho mania de bom dia a todo mundo, sabe? Eu devia chamar Maria bom dia. Eu nunca vi dar tanto bom dia na minha caminhada, assim, sabe? Eu lembro de um estudo que teve aqui, se falando de bom dia, de um expositor falando isso. Gente, é isso aí que a pessoa passa, e às vezes né? Fala assim: quando você der um bom dia, dê um bom dia, vá junto com o bom dia. Quer dizer, abençoe, vá realmente desejando um dia de realização, de progresso. Porque, gente, tem um pedaço aqui, esse pedaço que eu vou ler, eu lia, eu relia, falei: que beleza. Como poderá o artista, que tem dois artistas, né, eles vão entender bem isso, né?
Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se lhe foge o instrumento? É mesmo, né, gente? Sem um instrumento, ali está falando de uma melodia, né? Mas nós somos instrumentos divinos. Olha o que fala mais abaixo. Nesse caso, olha para você ver que lindo esse parágrafo. Nesse caso, temos em Jesus, o artista divino, e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem no mundo. Gente, Jesus quer se manifestar. Jesus quer se manifestar para todos, através de... E, gente, olha o que Jesus espera de nós. Que nós sejamos a representação dele aqui. Foi isso que ele veio nos ensinar. Olha que grandeza. Foi isso que ele veio nos ensinar. Olha para vocês verem. E os instrumentos de Jesus para a eterna melodia do bem no mundo. Nós estamos pedindo o bem divino, o bem de Jesus, o bem da espiritualidade, mas o bem é através de nós. O bem tem que vir através de cada um de nós. Gente, isso é importante e é maravilhoso. Por quê? Foi dessa capacidade que Deus nos dotou. É para isso que nós estamos aqui. Quem vai transformar o mundo, gente? Jesus não precisa tomar. Jesus vai voltar. Jesus vai dar jeito no mundo. Jesus vai voltar julgando, botando fogo, fazendo qualquer coisa. Não. Ele já veio, fez o seu trabalho, ele ensinou. Ainda falou, vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Aquele que me seguir fará a mesma coisa que eu faço e ainda mais. Mas eu estarei sempre convosco. E ainda enviarei Consolador prometido, que irá vos relembrar tudo aquilo que eu já falei. E ainda mais. Nunca nos deixou sós. Nunca estamos sós. Então, gente, isso é maravilhoso. Nós temos que nos sentir muito bem. Nós somos instrumentos divinos, mas se eu não tiver o bem aqui dentro, se eu não tiver a mansuetude, se eu não tiver a paciência, se eu não tiver o amor ao próximo, que foi o que Jesus disse. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí todo mundo quer, não, mas eu tenho que amar a mim mesmo primeiro, mas eu não quero que ele é ruim, que ele é ruim, que ele é ruim. Eu não quero nada disso. Mas nós esquecemos que nós estamos rejeitando os nossos instrumentos de aperfeiçoamento. Aquilo que nos traz o aprendizado, né? Olha ali. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos, ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Gente, nós não podemos fugir de servir, não. Porque o ser humano, ele não foi feito para viver isolado. Pensa bem, se eu for viver isolado, né, porque tem pessoas que se isolam, porque eu não aguento o mundo, eu quero fugir do mundo, o mundo está muito ruim. Ele vai desenvolver a capacidade dele com quem? Não tem como. E porque também, gente, mesmo que eu vá viver isolado, ainda vou depender de outras pessoas. Porque eu preciso de alimentação, eu preciso de vestuário, eu preciso de medicamento, eu preciso de uma série de coisas. Dificilmente eu vou viver sem isso. Então, quando eu esqueço que para eu vestir uma roupa, quanto que se caminhou para que essa roupa chegasse aqui? Quantas mãos trabalham? Isso é uma coisa simples, gente. Quantas roupas nós vestimos ao longo do dia, nossa vida? Mas quantas mãos trabalharam para que chegasse até aqui? Isso é trabalho em favor do outro. Não, mas é emprego dele, mas é trabalho em favor do outro. Não é? E se nós não aprendermos a valorizar isso, o que nós vamos valorizar na nossa vida? Nada. Porque nós somos cercados de coisas boas. Nós somos cercados de ajuda.
Gente, é tão bom quando você está passando mal, você vai no médico. Você pode esperar muito tempo lá. A gente vê que o pessoal fica nervoso, porque infelizmente o hospital é lugar de dor, é lugar que a pessoa está passando mal, mas a pessoa começa a ficar nervosa, brigando, chegando. Eu falei, adianta. Gente, graças a Deus que a gente está aqui. A gente vai ser atendido, calma. Aí eu ser atendido, muito bem atendido, e tudo, recebe medicamento, sai de lá bem. Eu falo, louvado seja. Mas não foi só o médico, não, foi o enfermeiro, foi aquela que estava lá limpando o chão, que muitas vezes até você mesmo sujou, né? A gente suja. Um tanto de pessoas que trabalhou para que você fosse atendido. A gente já parou para pensar isso, quanto que nós somos servidos? E achamos muitas vezes que nós não podemos servir ninguém? Não é? E quando fala ali, ó, trabalhar em benefício coletivo, todos nós trabalhamos. E se nós nos retraímos, como é que a gente vai encontrar serviço? Se todo mundo se retrair de servir, ninguém vai servir ninguém, a gente não vai precisar ter nada daquilo que a gente precisa. Não é? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos de ânimo forte, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque conforme a palavra iluminativa do apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Eu achei interessante esse de fortaleza, porque a gente precisa de ter força mesmo para vencer as nossas adversidades, porque nós estamos rodeados de adversidades e de desafios, senão nós não vamos desenvolver nossas potencialidades. A prova disso a gente tem quando, a gente vê sobre os atletas olímpicos, essas pessoas que estão querendo competir, que estão querendo ser vencedores. Nossa Senhora, eles inventam desafios, eles pedem cada vez uma carga maior. Por quê? Porque ele quer desenvolver aquele esporte. Nós queremos desenvolver o quê? A espiritualidade, a divindade que há em nós, né? Amor. Sem amor você não consegue fazer nada, não. Amor é o alimento da alma, porque nós somos filhos do amor, criados para o amor. Então, eu estava vendo esses dias no Facebook, algumas coisas que traz, que o amor é tão essencial para a vida quanto o alimento para o corpo. O amor é essencial para a alma. O amor é o alimento da alma. E a moderação ali, eu entendo, gente, sabe como que é? Porque é devagar. A gente quer conseguir as coisas de imediato. Ah, não, o mundo está muito ruim. Não, gente, se analisarmos uns anos atrás, analisarmos agora, quanta diferença, quanto progresso, quanta coisa melhor que a gente já tem. Mas é devagar, a gente tem que ter paciência, porque a gente também não dá conta de dar um salto e virar um anjo. Eu estou esperando as minhas asinhas crescerem, sabe? Eu fico olhando se elas já estão crescendo, mas vai demorar. Como todos nós, mas nós vamos ser anjos. Espíritos, esclarecidos, espíritos puros do mal, sem o mal. E nós aprendemos a lidar e transformarmos o mal em um bem. E para encerrar o nosso trabalho, eu trouxe aqui uma leitura, porque de mim mesmo, gente, a gente está aprendendo. Então, toda leitura que eu vejo, eu acho que é um espetáculo. Então, essa leitura é aqui do livro Jesus no Lar, e chama-se Os Instrumentos da Perfeição. Esse livro Jesus no Lar, todos conhecem, né, gente? São os encontros de Jesus com seus apóstolos, as conversas que eles tinham. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descritoriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família, e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela, e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente.
Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo. Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado irritadiço. Com que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a breve pausa de Simão, após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Eu vou até ler esse pedacinho aqui de livro, porque isso é importante. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará a lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. A nossa responsabilidade, gente. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benevolência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus. E talvez, porque Pedro tivesse ainda os olhos indicadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Gente, é isso aí. Temos ferramentas para o nosso aprendizado e reclamamos. Nós não vamos desenvolver a nossa capacidade espiritual sem esses desafios. Tudo que nos é colocado é porque é o momento que a gente dá conta de resolver.
Nada é injusto na nossa vida. Tudo está de acordo com aquilo que o nosso estágio evolutivo requer para que a gente dê um passo adiante. Lei do progresso, lei de evolução, é lei divina e se cumpre, queiramos nós ou não. Estamos submetidos a ela. Podemos ser refratários, pirracentos? Nós estamos sendo sempre. A que isso está nos levando? A paz que todos nós almejamos começa dentro de nós mesmos. Aqui tinha uma frase maravilhosa que eu fico cobrando nela. Que a melhora de tudo para todos começa na melhora de cada um. E a gente quer o contrário. Que todo mundo melhore para mim sem que eu retribua nada. Então, gente, era esse o trabalho, né? A reflexão que eu fiz diante de tudo que eu pude ler. E espero que tenha trago para vocês também material para reflexão. Que a cada dia a gente pense, hoje estou melhor do que ontem. Que bom que hoje eu fui capaz de calar diante de uma contrariedade. Ou então, que eu calei, mas se foi preciso ter um entendimento, eu busquei a pessoa para no entendimento depois. Né? Porque tem coisas que a gente precisa resolver, não pode deixar da forma como está, mas tem que ser de uma forma adequada e no momento adequado. Né? Eu agradeço muito por vocês de ânimo forte que me escutaram, né? Que vocês continuem de ânimo forte, todos nós.